Portanto, vamos configurar então a impressão nos quiosques. Como podemos ver, não podemos chamar, porque não temos o programa, não podemos chamar o programa através do menu. Teremos que utilizar uma consola. Para isso, abrimos a consola e chamamos o comando su e entramos com a password de administrador e damos sudo S para ter um ambiente próprio para trabalharmos com janelas, portanto, e com o dbuzz para termos acesso ao buzz. Portanto, agora estamos prontos para chamar o nosso programa de configuração de impressão, portanto, para configurarmos as impressoras no Capos, o nosso sistema de impressão. Neste caso, o programa é system config printer. Ora, aqui está sistema config printer. Portanto, vamos então adicionar as impressoras. Portanto, neste caso vou adicionar uma impressora virtual que servirá como uma impressora real, portanto uma impressora de hardware. Neste caso será virtual para podermos ver os ficheiros a serem convertidos de cor para cinza, etc. Para podermos assistir isso no vídeo. Neste caso vou utilizar este backend do Capos, que é Capos PDF. Portanto, tudo que imprimirmos será imprimido para um ficheiro PDF. Vou avançar. Esperamos um bocadinho enquanto procura por os controladores, portanto os drivers deste tipo de impressora. Aqui teremos que dar um nome próprio à impressora real, portanto a impressora que neste caso não é de hardware, é uma impressora virtual, mas em todo o caso a impressora real terá que ter um nome próprio. Esse nome próprio será H printer, tudo em maiúsculas, H printer, portanto hardware printer, H printer, portanto, e aplicamos. Não queremos fazer página de teste, como podemos ver temos aqui uma impressora já configurada, portanto virtual neste caso, mas configurada, e será esta impressora que funcionará como uma impressora real de hardware, portanto neste caso virtual, para podermos perceber e ver no vídeo as conversões e tudo, para tentarmos perceber. Portanto, esta impressora terá que ser configurada, portanto clicamos aqui em propriedades, temos aqui umas opções que teremos obrigatoriamente que mudar e outras que só se quisermos. Portanto, esta impressora não queremos partilhá-la, teremos de desmarcar esta caixa, aplicar. Teremos que aqui em controle de acesso, portanto teremos que modificar para aqui para recusar a impressão por todos exceto estes utilizadores, e aqui criamos o utilizador root, adicionar. Portanto, ninguém poderá utilizar esta impressora a não ser estes utilizadores, neste caso root, e apenas root poderá utilizar esta impressora, e teremos obrigatoriamente que fazer estas configurações. Há outros tipos de configurações que podemos fazer, claro, dependendo da impressão, da impressora que temos, a resolução que queremos, etc. Mas isso fica, não é obrigatório, é só possível, portanto, teremos que modificar obrigatório, desmarcar esta caixa para não partilhar, e adicionar o utilizador root e recusar a impressão a todos os outros utilizadores. Portanto, aplicamos. Podemos fechar. Portanto, esta impressora já está configurada.
Agora teremos que configurar as duas impressoras do L-Quiosque, neste caso. Mas antes disso, a impressora real poderá ser qualquer impressora, uma impressora paralela, USB, qualquer impressora que queiramos e que seja possível configurar através do Ubuntu. Portanto, qualquer impressora USB de rede, paralela, LPT, LPR, Windows, Samba, portanto pode ser uma impressora partilhada na rede Windows, qualquer tipo de impressão, desde que qualquer tipo de impressora que seja possível configurar no campus. Portanto, e essa impressora, seja qual seja o tipo, teremos que modificar o nome para ter o nome de H-Printer e as propriedades. Em propriedades teremos que modificar o controle de acesso e as definições, peço desculpa, partilhar, portanto políticas, partilhar, e não queremos partilhar esta impressora, portanto só esta impressora só será vista nesta máquina, portanto, e fechamos. Portanto temos a nossa impressora real configurada. Agora teremos que configurar, portanto, as duas impressoras virtuais do L-Quiosque funcionarão como virtuais e serão sempre virtuais. Portanto, temos duas impressoras, o L-Quiosque permite configurar duas impressoras, portanto, a cores e a tons de cinza. Portanto, a impressora a cores, tudo que for enviado para esta impressora será imprimido tal e qual como o fecheiro seja. Portanto, se for um fecheiro a preto, será imprimido a preto. Se for um fecheiro colorido, uma imagem, ou seja o que seja, será imprimido colorido também. Portanto, aqui teremos que dar também o nome obrigatoriamente à impressora. Esse nome é Generic Color Printer. Portanto, Generic _ Color Printer. E com esta capitalização, portanto, terá que ter a capitalização que está aqui. Portanto, Generic Color Printer. E aplicamos. Como podemos ver, não queremos fazer teste agora de impressão. Portanto, temos aqui a nossa impressora. E teremos, ou se quisermos, realmente, não somos obrigados a instalar esta impressora. Se não quisermos que a impressora dar a oportunidade ao utilizador de converter para preto. Portanto, nesta impressora, tudo o que o utilizador enviar para esta impressora será convertido automaticamente para tons de cinza. Portanto, se for uma imagem, será a mesma imagem convertida para tons de cinza. Se for uma imagem a preto, claro que será imprimida a preto. Se for uma imagem colorida, um fecheiro com colorido, também será convertido para tons de cinza. Obrigatoriamente teremos que dar aqui também o nome a esta impressora. Portanto, isso será Generic _ Gray e Printer. E será obrigatoriamente obrigatório utilizar esta capitalização também. Portanto, Generic Gray Printer, tal e qual como está aqui, obrigatoriamente para ser reconhecida pelo L-Quiosque. Portanto, e aplicamos. Não queremos fazer teste de impressão agora. Portanto, temos as duas impressoras virtuais do L-Quiosque, e temos uma impressora real, que neste caso também é virtual, mas fará o papel de real, de impressora real no nosso sistema de quiosque. Podemos definir uma impressora que queremos como promissão, portanto, a primeira impressora a ser vista, a definida, a primeira impressora, e vamos definir a colorida, a cores. Portanto, definir como impressora pré-definida para o sistema, ok. E temos aqui a nossa impressora definida como a impressora pré-definida. Portanto, para podermos perceber, abrimos qualquer fecheiro no nosso computador, qualquer texto, mandamos imprimir no browser, qualquer coisa. Neste caso vou abrir aqui um fecheiro qualquer, aqui texto, para podermos perceber. Vou mandar aqui imprimir este fecheiro e, como podemos ver, vai encontrar apenas duas impressoras: a impressora Generic Color Printer e a Generic Gray Printer. Portanto, porque a H-Printer
é uma impressora exclusiva para o utilizador root, portanto apenas root poderá imprimir nesta impressora. Portanto, as únicas impressoras que serão vistas para um utilizador normal será a Generic Color Printer e a Generic Gray Printer. Neste caso, teremos que fazer aqui outras opções. Teremos que desmarcar a partilha nestas duas impressoras virtuais, a Generic Color Printer e a Generic Gray Printer. Portanto, não queremos que elas sejam partilhadas na nossa rede. Portanto, cada quiosque terá as suas impressoras virtuais e utilizará a impressora real para realmente imprimir em papel. Portanto, as impressoras reais, neste caso, virtuais, neste caso, servem para contabilizar as impressões. Portanto, é enviado um fecheiro, é contabilizado em termos de números de páginas e que tipo de página é, se é uma página colorida ou em uma página em tons de cinza ou de preto, que têm valores diferentes independentemente da nossa configuração em questão de preços por impressão. Portanto, uma impressão colorida podemos configurar para um preço e podemos configurar uma impressão a preto para o outro. Portanto, por isso é necessário distinguir um fecheiro, qualquer fecheiro que seja enviado para cada tipo destas impressoras, tanto para uma genérica, para esta impressora como para esta. Seja para onde enviarmos, será contabilizado e será testado todos os fecheiros antes de serem enviados realmente para a impressora real e poderem ser imprimidas em papel. Portanto, claro que também dependendo da sessão que for criada para o utilizador nesse instante, poderá ser uma sessão pré-paga ou uma sessão por tempo. Dependendo disso, claro que tem outras opções, que é do crédito. Portanto, uma impressão por tempo ou por sessão, o cliente poderá utilizar, imprimir o que quiser em qualquer uma das impressoras e pagará no final, claro. Todas as impressões feitas serão contabilizadas e adicionadas à conta que o cliente irá pagar no final de utilizar a sessão ou quando não quiser mais utilizar o quiosque. Se for uma sessão do tipo pré-paga, portanto o utilizador só utilizará caso tenha crédito, portanto só poderá imprimir caso tenha crédito. Se não tiver crédito, terá que adquirir crédito, senão não poderá utilizar a impressora, qualquer uma delas, claro. Como vemos, temos as duas impressoras configuradas e prontas a serem utilizadas. Portanto, não vemos a H-Printer, claro que é a nossa impressora real e não queremos dar acesso a esta impressora. Justamente para isso é que em controle de acesso damos só acesso ao utilizador root e não a qualquer outro utilizador. Portanto, estas impressoras, qualquer utilizador poderá utilizar esta impressora. Neste caso, o utilizador Cyber poderá imprimir nestas impressoras ou para imprimir para fecheiro, caso ele queira, que não será contabilizado. Neste caso será um fecheiro que será criado onde o utilizador desejar, numa pen, ou poderá imprimir para fecheiro para guardar na sua pen ou no seu disco, como queira, e levar para casa ou para o trabalho e imprimir onde quiser. Neste caso, como podemos ver, temos as nossas impressoras. Portanto, aqui, portanto, e podemos fechar o nosso programa. Está completamente configurado e passaremos ao teste. Portanto,